Salve Maria Santíssima. Hoje nós continuaremos a meditação sobre o sacerdócio católico, esse grande mistério de amor que é a oferta de vida que os nossos queridos padres fazem, e nós queremos rezar cada vez mais por eles. Lembremos que a intenção desses áudios é rezar pelos padres. Você reza pelos padres ou não? Só fala mal? Só critica? Essa pergunta eu faço para mim também. Ou você julga, ou você dá mil ideias de como deveria ser um padre e não reza nunca. Pensemos bem nisso. Vamos meditar agora sobre a necessidade da oração mental para os padres, ou seja, deles fazerem isso. Se moralmente falando a oração mental é necessária para todos os fiéis, como observa o eminente e sábio Padre Suarez, mais necessária ainda o é aos padres, por isso que necessitam de graças e socorro mais abundantes, obrigados como estão a aspirar à mais alta perfeição. O seu estado exige-lhes maior santidade, e estão obrigados a trabalhar na salvação das almas. Assim, se encontram na necessidade de tomar um duplo alimento espiritual. À semelhança das mães, que precisam de alimentos corporais mais abundantes para se sustentarem a si próprias e aos seus filhos. O nosso Salvador, diz Santo Ambrósio, nenhuma necessidade tinha de se acolher à solidão para orar. Por isso que a sua alma santíssima, gozando continuamente da visão intuitiva de Deus, o contemplava em todo lugar e a todos os momentos, e orava por nós sem interrupção. No entanto, para nos fazer sentir a necessidade da oração mental, separava-se da multidão, como refere São Mateus, e retirava-se a sós para o monte a fim de orar. E deixada a multidão, subiu para o monte a orar isolado. São essas frases de São Mateus. E São Lucas nos diz que ele passava as noites inteiras em oração. Sobre este texto, faz Santo Ambrósio essa reflexão. Se Jesus Cristo passou as noites a orar pela tua salvação, com quanto mais razão deves tu orar para te salvares? E em outro lugar acrescenta, devemos orar dia e noite pelo povo que nos está confiado. O venerável João de Ávila põe na mesma linha as duas funções do padre: oferecer sacrifícios e oferecer incenso a Deus. Ora, sabe-se que o incenso é o símbolo da oração, que a minha oração suba à vossa presença como o fumo do incenso. São João viu os anjos a levar taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos, ajunta ele. Ó, quanto agradam a Deus as orações dos bons padres! São Carlos Borromeu, considerando a necessidade que têm os eclesiásticos de praticar oração mental, fez decretar no Concílio de Milão que nos exames dos ordinários, se lhes perguntassem em especial se sabiam fazer a meditação, se de fato a faziam, e quais os pontos das suas meditações. E o venerável João de Ávila dissuadia de entrarem no sacerdócio os que não tivessem o hábito de se darem muito à oração. Não quero alongar-me aqui sobre os motivos que tornam moralmente necessário a todo padre o exercício da oração mental. Basta dizer que sem oração tem o padre falta de luzes, porque aprecia pouco o grande negócio da salvação e pensa pouco nos obstáculos que lhe põe, assim como nas obrigações que tem a cumprir para se salvar. Por isso o Salvador disse a seus discípulos: tende cingido os rins e lâmpadas acesas nas vossas mãos. Estas lâmpadas, diz São Boaventura, são as piedosas meditações em que o Senhor nos alumia. Chegai-vos a Ele e sereis alumiados.
Quem não faz oração tem pouca luz e pouca força. É no repouso da oração de São Bernardo que se adquirem as forças necessárias para resistir aos inimigos e praticar as virtudes. Quando se levou a noite sem dormir, de manhã não se pode uma pessoa ter de pé e cambalear a cada passo. Tomai tempo para considerar que eu sou Deus. Se ao menos de quando em quando, se não deixam os pensamentos do mundo, se não se busca o retiro para tratar com Deus, mal se conhece, e pouca luz se tem das coisas eternas. Um dia dizia Jesus Cristo aos seus discípulos, que se tinham ocupado muito tempo a trabalhar na salvação do próximo: Vinde, acolhei-vos a um lugar solitário e tomai um pouco de repouso. Não falava o Senhor do repouso do corpo, mas o da alma, porque se a alma se não retirar de tempos em tempos ao silêncio da oração, para se entreter com Deus, não terá forças para prosseguir, cairá em desânimo e depois nas ocasiões fatais. Toda a nossa força está no socorro da graça. Tudo posso naquele que me conforta, mas esse não o dá Deus senão aos que o pedem. Tem ele o maior desejo de nos conceder as graças, mas quer, como diz São Gregório, sem estado por nós, que o supliquemos estas graças. Quem nunca pratica oração mental conhece mal os próprios defeitos, assim como os perigos em que se encontra de perder a graça de Deus e os meios para vencer as tentações. Por consequência, mal conhecerá a necessidade em que está de orar e negligenciará fazê-lo, e se não orar, certamente se perderá. Pois Santa Teresa, grande mestra da oração, dizia que desprezar a oração mental, quem despreza a oração mental, não precisa que os demônios o levem para o inferno. Por si próprio se lançam nele. Pessoas há que recitam muitas orações vocais, mas essas orações, quando se não pratica oração mental, dificilmente se fazem com atenção. Dizem-se com o espírito distraído, e o Senhor pouco as escuta. Sobre o texto, comenta Santo Agostinho esta reflexão: muitos há que clamam, não com a sua voz, mas com a voz do corpo. O vosso apelo ao Senhor é o vosso pensamento. Clamai no interior, onde Deus escuta. Não basta, pois, orar com os lábios. É preciso orar em espírito. Se querem conseguir de Deus as graças que se pedem, conforme a expressão do apóstolo, orando a toda hora em espírito. É o que a experiência demonstra. Vêem-se muitos que fazem diversas orações vocais, recitam o ofício, o rosário, e contudo caem no pecado e continuam a viver nele. Pelo contrário, quem pratica oração mental dificilmente cai no pecado. E se alguma vez tem a desgraça de cair, não se deixa permanecer nesse miserável estado. Ou abandona a oração, ou deixa o pecado. Oração e pecado não podem subsistir juntos. Por muito relaxada que se ache uma alma, dizia Santa Teresa, se ela perseverar na oração, o Senhor acabará por conduzi-la ao porto da salvação. É pela oração mental que todos os santos se elevam à santidade. Segundo São Lourenço Justiniano, a oração afugenta as tentações, dissipa a tristeza, repara as forças da alma, desperta-lhe o fervor e inflama-lhe a caridade divina. Afirmava Santo Inácio de Loyola, que não lhe sobrevinha nenhuma amargura que ele não pudesse adoçar com um quarto de oração. Com um quarto de hora de oração. A meditação de São Bernardo rege os afetos, governa as ações e corrige os excessos. São João Crisóstomo
olha como morta uma alma que não ora. No sentido de Rufino, é da meditação que está dependente o progresso espiritual de uma alma. E Gerson chega a dizer que quem não medita, só por milagre pode viver como cristão. São Luís de Gonzaga, falando da perfeição, a que todo padre é especialmente chamado e obrigado a viver, tinha razão para dizer que o que não se aplicar muito à oração mental jamais atingirá um alto grau de virtudes. Que, irmãos, nós queremos rezar pelos padres, aqueles que estão frios na sua vida de oração, que não praticam oração mental e que vão relaxando na sua vida espiritual. Rezemos por esses padres. E que nós também possamos gravar esta frase de Santa Teresa de Ávila. Aquele que não faz a oração mental, ele joga-se sozinho no inferno, sem precisar da ajuda dos demônios. Que os santos nos ensinem a bem meditar e a melhor meditar. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Todos os anjos e santas de Deus, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, rogai por nós.